Fiz laser e os sintomas continuam. O que pode estar acontecendo? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Então já aproveite para inscrever-se, deixar o like e compartilhar este vídeo com aquela pessoa, o seu amigo, algum parente que possa estar tendo aquele sintoma chato das moscas volantes, fez um laser e o sintoma não sumiu. Hoje nós vamos explicar o motivo disto acontecer. E na verdade isso é uma queixa de muitas pessoas, inclusive alguns pacientes meus já vieram aqui fazer o laser e depois vieram, doutor, mas não melhorou o sintoma, e agora? O que a gente faz? Então, inicialmente é importante nós entendermos por que motivo alguns pacientes precisam fazer a fotocoagulação a laser da retina, principalmente quando estão tendo estes sintomas que são os sintomas de moscas volantes, de floaters, às vezes também acompanhados de fotopsias, que são luzinhas, flashzinhos na periferia da visão. Explicando então de uma forma bem resumida, dentro do olho, lá na parte posterior, nós temos uma gelatina chamada de vítreo. Quando nós nascemos e durante boa parte da vida, o vítreo é aderido, é grudado na retina. E em algum determinado momento, este vítreo pode se soltar. É claro, ele começa a se soltar aos pouquinhos, mas chega um momento em que realmente ele desgruda da parte posterior do olho e aí acontece o que nós chamamos de descolamento do vítreo posterior. E aí, no momento em que esta gelatina, que é o vítreo, fica solta dentro do olho, é claro, ela não fica totalmente solta porque aqui na frente, na base vítrea, ela permanece aderida, mas ela se desgruda aqui da parte posterior, se desgruda da mácula, do nervo óptico, e aí neste momento começam aqueles sintomas das moscas volantes. É claro que mosca volante pode ter outros motivos, como por exemplo uma toxoplasmose ocular, às vezes uma hemorragia dentro do olho, às vezes uma degeneração do vítreo, ou seja, uma perda de transparência das fibras de colágeno que nós temos no vítreo. Mas quando as moscas volantes surgem de uma hora para outra, nós geralmente desconfiamos de um descolamento do vítreo. E por que isso é importante e por que muitas vezes a pessoa tem que fazer a fotocoagulação a laser? E aí é que está o detalhe que pode causar confusão, principalmente em relação a esta queixa dos sintomas, ou seja, da permanência dos sintomas mesmo após a fotocoagulação a laser. Se você sabe o motivo dos sintomas continuarem, escreva aqui nos comentários para nós agora, porque eu acredito que muitas pessoas que acompanham o canal já devem saber o motivo disto acontecer. Então, quando o vítreo descola, pode ocasionar também um rasgo, uma ruptura na periferia da retina, porque o vítreo é aderido na retina e a retina também é uma pelezinha muito fininha. Conforme o vítreo vai desgrudando, em algum ponto ele pode estar mais preso, muitas vezes é um ponto mais frágil, onde existe alguma degeneração, às vezes é uma área até normal da retina, mas por puxar ele pode rasgar aquele pedacinho. E aí lá se forma esta ruptura. A ruptura retiniana é sim o início de um descolamento de retina. Então, quando nós detectamos este rasgo na retina, ou mesmo que não esteja rasgada, uma degeneração e o paciente está tendo um descolamento do vítreo, nós vamos indicar a fotocoagulação a laser, que vai causar pequenas cicatrizes ao redor desta área afetada para evitar o descolamento de retina. E este tratamento é muito importante porque alguns estudos já mostraram que um paciente que tem uma ruptura em ferradura, por exemplo, uma ruptura aguda junto com um descolamento do vítreo, se fizer o laser, reduz em 90% a chance de ter um descolamento de retina. Então é sim um tratamento bastante eficaz. Mas por outro lado, o laser não vai destruir as moscas volantes, porque ter moscas volantes nesta situação quer dizer muitas vezes apenas que o vítreo está descolado e ele vai permanecer descolado após o laser. Alguns pacientes até referem melhora, muitas vezes depois do laser ou algum tempo após, porque pode haver ali algumas células, haver até um pouco de sangue e isto o organismo vai reabsorvendo. Mas aquela mosca volante clássica, que muitas vezes até tem um formato arredondado chamado de anel de Weiss, vai permanecer na grande maioria dos casos. E então não é esperado que o sintoma de moscas volantes melhore após a fotocoagulação a laser. Afinal, nós não estamos fazendo um laser para destruir a gelatina do olho, para eliminar as moscas volantes. E aí é que mora a confusão, porque muitos pacientes, como surgiram as moscas volantes e foi indicado laser,
acreditam que o laser vai eliminar as moscas volantes. Não, o laser é apenas um tratamento preventivo para evitar um descolamento de retina, que aí sim seria uma doença extremamente grave que pode levar à perda completa de visão. Então nós sempre alertamos, surgiram moscas volantes ou apareceu alguma mancha, alguma luzinha na periferia da visão, consulte com um oftalmologista o quanto antes para ver exatamente o que está acontecendo. E da mesma forma o sintoma das fotopsias, que são aquelas luzinhas na periferia da visão, não vão desaparecer após a fotocoagulação a laser. Apesar de que as fotopsias sim, com o tempo costumam desaparecer, demora em média pelo menos 3 meses, mas a maioria dos pacientes relata melhora das luzinhas após algum tempo. Já as moscas volantes podem diminuir, mas a tendência não é sumirem por completo. A maioria dos pacientes, felizmente, acaba sentindo um alívio, não se sente tão incomodado pela presença das moscas volantes. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.